O Antigo Testamento pode parecer assustador para os cristãos, com suas histórias e eventos muitas vezes não apresentados em ordem cronológica. Talvez você já tenha ouvido falar de Davi derrotando Golias, José sendo vendido por seus irmãos, Daniel na cova dos leões, Noé construindo a arca e Jonas sendo engolido por um peixe gigante. Mas você sabe em que ordem esses eventos ocorreram? Se não estamos familiarizados com a história do Antigo Testamento, temos um problema. Para realmente entender tudo o que Jesus fez, precisamos compreender o que seu povo passou e a história da cultura em que ele se inseriu. Também é essencial para compreender o contexto de muitas histórias do Antigo Testamento. Neste vídeo, faremos uma breve visão geral de todo o Antigo Testamento, de modo que, quando pegarmos a Bíblia e lermos Isaías, Êxodo ou Neemias, tenhamos uma compreensão geral de onde essas histórias se encaixam no grande esquema das coisas. Abordaremos os principais personagens ao longo do caminho, mas avançaremos rapidamente. Tudo começa com a criação, no Jardim do Éden, com Adão. Deus cria Adão e Eva e os coloca como governantes de toda a criação. No entanto, enganados por Satanás, Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim. Eles têm filhos, como Caim e Abel. Nas gerações seguintes, a corrupção aumenta na terra, mas surge Noé. Noé e sua família constroem uma arca e, junto com os animais, sobrevivem ao grande dilúvio que destrói tudo mais. Em algum momento durante esse período, acredita-se que ocorra a história de Jó. Embora o momento exato seja incerto, as lições transmitidas são universais, e o cronograma não é tão relevante. 10 gerações após Noé, Abraão entra em cena. Abraão e sua esposa Sara recebem a promessa de que seus descendentes se tornarão uma grande nação, receberão terras e serão abençoados por Deus. Abraão e Sara têm um filho chamado Isaque, apesar de sua idade avançada. Isaque se casa com Rebeca e eles têm 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó se apaixona por Raquel, mas é enganado e acaba se casando com sua irmã Lia. Eventualmente, ele se casa com as duas e tem muitos filhos. Durante esse tempo, Deus renomeia Jacó para Israel, e seus filhos se tornam as 12 tribos de Israel. José, um dos filhos de Jacó, é o favorito. Os outros filhos não gostam disso e o vendem como escravo para o Egito. Eventualmente, toda a família migra para o Egito para sobreviver a uma grande fome na Palestina. Os israelitas se multiplicam no Egito e se tornam uma ameaça para o faraó, que os escraviza. Moisés surge, e ocorrem as 10 pragas. Os israelitas escapam atravessando o Mar Vermelho e dirigem-se ao Monte Sinai, onde recebem a lei, incluindo os 10 mandamentos. No entanto, eles pecam contra Deus e vagam pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, são registrados os livros de Levítico, Números e Deuteronômio. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança e conduz os israelitas de volta à terra prometida. A terra é dividida entre as 12 tribos. Em seguida, temos o período dos juízes. Deus nomeia uma série de líderes para guiar seu povo e enfrentar os inimigos que os ameaçam. Alguns dos juízes mais conhecidos são Débora, Gideão e Sansão, embora tenha havido muitos outros. Rute também faz parte desse período, embora não seja uma juíza nem seja israelita. Durante esse tempo, o povo de Israel observa que as outras nações têm reis e súplica a Deus que lhes dê um rei para serem como as demais. Deus permite, e Saul se torna o primeiro rei de Israel. Sob o governo de Saul, Israel vive relativamente bem até enfrentar os filisteus e, claro, Golias. É quando entra em cena Davi, que mata Golias e lidera Israel na guerra. Davi se torna o próximo rei e também escreve muitos dos salmos. Ele é sucedido por seu filho Salomão, que escreve os Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Após a morte de Salomão, as coisas se complicam. O reino se divide em 2. O Reino do Norte, conhecido como Israel, composto por 10 das tribos originais, liderado por Jeroboão, que foi um dos comandantes de Salomão no exército, e o Reino do Sul, conhecido como Judá, composto por 2 das tribos originais, liderado por Roboão, filho de Salomão. Como você pode ver, a situação fica bastante complicada. Durante esse período, começam a surgir os profetas.
Durante a era do reino dividido, temos Isaías, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Naum, profetizando para o reino do sul, Judá, e Jonas, Oséias e Amós profetizando para o reino do norte, Israel. Os profetas são enviados por Deus para orientar seu povo e transmitir suas mensagens. Eles fazem muitos avisos, prometendo destruição iminente caso o povo não se arrependa e siga a Deus. No entanto, o povo não se arrepende. Em 722 a.C., a Assíria conquista o reino do norte de Israel e as áreas vizinhas até o Egito, deixando apenas Judá. Eles exilam todo o povo de Israel e os espalham por seu reino, substituindo-os por exilados de outras áreas de seu império em expansão. As 10 tribos do norte são completamente apagadas da história. O reino do sul de Judá luta bravamente contra os assírios, mas não serve a Deus completamente. Os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, surgem e destroem o império assírio. Ao longo de cerca de 20 anos, eles conquistam e deportam todos os judeus do sul, do reino de Judá, para a Babilônia. Os profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias, que escreveu as Lamentações, profetizaram nessa época. Por cerca de 50 anos, os judeus permanecem no exílio babilônico. Em seguida, surge a Pérsia. Os persas conquistam os babilônios e todas as suas terras. Em 538 a.C., o rei Ciro emite um decreto permitindo que todos os judeus retornem para casa. Em 3 ondas lideradas por Zorobabel, Esdras e Neemias, respectivamente, os judeus retornam a Israel, reconstruindo Jerusalém e o templo. Ageus, Acarias e provavelmente Joel profetizam durante esse período. Sabemos que alguns judeus não retornaram porque a história de Esther ocorre na Pérsia após as 3 ondas de retorno do exílio. A última menção a Israel no Antigo Testamento é encontrada em Malaquias, cerca de 450 a.C. Malaquias convoca o povo de Deus a retornar à fidelidade ao pacto e aguardar a vinda do Messias. Durante os 450 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o poder passa por várias mãos. A Pérsia continua no poder até 330 a.C., quando Alexandre, o Grande, também conhecido como o Império Grego, conquista o mundo conhecido em apenas 7 anos. Ele morre jovem, e o império começa a se desintegrar em algumas áreas. Embora a influência grega continue forte, a região da Palestina é governada intermitentemente pela Síria e pelo Egito. Sob os Macabeus, os judeus conseguem estabelecer uma independência precária na terra por cerca de um século. Em 63 a.C., Jerusalém cai para o Império Romano, que conquista praticamente tudo. Roma mantém o poder na Palestina até o nascimento de Jesus, quando começa o Novo Testamento. Portanto, essa é uma visão geral de todo o Antigo Testamento. Agora, espero que, ao ler o Antigo Testamento, você tenha uma compreensão geral de onde se encontra na história do povo de Deus. Se gostou do conteúdo deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.